Creepypasta, Bob Esponja. Seu sirigueijo vira hambúrguer de Siri. Há alguns anos, em uma noite estranhamente tranquila, meus pais haviam partido de férias, deixando-me sozinho em casa. Naquela época, eu era um adolescente responsável e tranquilo, e naquela noite, minha única intenção era passar horas assistindo televisão. No entanto, o que aconteceu naquela noite mudou minha vida de maneira que eu jamais poderia ter imaginado. O tempo passou rapidamente enquanto eu passava pelos canais, tentando encontrar algo que me distraísse. Foi quando cheguei ao canal da Nickelodeon que me chamou a atenção. Mas algo estava estranho. As imagens na tela estavam distorcidas, como se o sinal estivesse fraco. E o que me deixou perplexo foi o fato de que o episódio de Bob Esponja que estava passando não tinha as cores normais. Em vez disso, tudo estava em um tom sepia, como se o mundo de Bob Esponja estivesse mergulhado em uma realidade distorcida. A abertura do programa não era diferente, mas estava mais lenta e sinistra do que eu jamais poderia ter imaginado. Nesse momento, eu estava completamente chocado por aquela visão bizarra, incapaz de desviar o olhar da tela. O episódio continuou com uma trama que era completamente incompatível com o que eu conhecia de Bob Esponja. Por razões desconhecidas, Bob e seu inseparável amigo, o Siri Cascudo, estavam em completo desespero. Todos os Siris do Siri Cascudo haviam desaparecido, e a situação era tão grave que não havia possibilidade de fazer hambúrguer de Siri. Nesse ponto da história, a tensão estava à flor da pele, e eu mal conseguia respirar enquanto observava Bob Esponja e seu sirigueijo tentando resolver esse mistério. E então, como se o destino estivesse jogando um jogo cruel, um cliente extremamente rico apareceu no Siri Cascudo. Ele estava disposto a pagar uma quantia absurda por um hambúrguer de Siri, algo que o Siri Cascudo não podia recusar. No entanto, havia um problema. O único Siri que restava era o querido amigo de Bob, o Sirigueijo. Conforme a história avançava, uma sensação de desespero me envolvia. O cliente rico estava disposto a sacrificar tudo para satisfazer seu desejo insaciável por um hambúrguer de Siri. Sirigueijo, com toda a ambição e querendo que seu restaurante fique ainda mais famoso, pede o ar a Bob Esponja usar a sua carne para fazer o hambúrguer. Antes de Bob Esponja tentar negar fazer isso, Sirigueijo o S.A. um objeto cortante no próprio pescoço. Sirigueijo emite um grito horrendo causado pela dor. Com lágrimas nos olhos, Bob Esponja começa a preparar o hambúrguer com a carne do Sirigueijo. O episódio culminou em um clímax aterrador quando o cliente rico deu a primeira mordida no hambúrguer de Siri. O rosto dele contorceu-se em agonia, e o que aconteceu a seguir me assombra até hoje. O Sirigueijo de alguma forma possuía a alma daquele cliente. Seu rosto se fundiu com o hambúrguer de Siri, e ele começou a gritar em desespero, enquanto partes de seu corpo se transformavam em carne moída. Era uma fusão grotesca de ser humano e comida. A câmera continuou a focar na cena, enquanto a tela escurecia. Os gritos ecoavam na minha mente, e eu estava paralisado com terror. Quando finalmente a tela ficou completamente preta, uma mensagem surgiu, piscando em letras sangrentas. Você também pode fazer parte do menu. Meu coração disparou, e eu desliguei a televisão em pânico. Eu sabia que aquilo não era normal, mas não tinha como explicar o que acabei de testemunhar. Minha mente estava em um turbilhão, e eu senti que algo sinistro estava à espreita nas sombras daquele episódio bizarro de Bob Esponja. Após aquela noite terrível, minha vida começou a desmoronar a
algo que me deixou ainda mais assustado. Eu estava deitado em minha cama, tentando superar o medo que o programa havia me causado, quando comecei a ouvir ruídos estranhos vindos debaixo da cama. Os ruídos eram semelhantes a sussurros abafados e gritos desesperados, como se alguém estivesse preso em um pesadelo interminável. Eu sabia que aquilo era impossível. Não podia haver ninguém escondido sob minha cama, mas os sons eram tão reais e perturbadores que eu não conseguia ignorá-los. No dia seguinte, eu estava assistindo à televisão novamente, tentando encontrar alguma distração para afastar o que aconteceu na noite anterior. Foi quando a programação normal da Nickelodeon foi interrompida por uma transmissão misteriosa. A tela mostrava uma cena macabra, um local sombrio e desconhecido. Eu reconheci imediatamente o Sirigueijo, mas ele estava diferente, deformado e com uma expressão aterrorizante. O que mais me chocou foi que ele parecia olhar diretamente para a câmera, como se estivesse me observando. Os gritos agonizantes do Sirigueijo ecoavam pela tela, e eu estava preso naquele pesadelo. A transmissão continuou, e eu me senti impotente, incapaz de desligar a televisão ou evitar o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a imagem na tela começou a distorcer e se desfez em estática. Eu finalmente consegui desligar a televisão, mas o que eu havia testemunhado era tão perturbador que eu mal conseguia respirar. Os eventos sobrenaturais continuaram a se desdobrar. Durante as noites, eu continuava ouvindo os gritos do Sirigueijo vindo debaixo da minha cama. As vozes sussurrantes e os lamentos eram assustadores, e eu não conseguia mais dormir em paz. Minha sanidade estava se desgastando rapidamente. Eu não conseguia mais distinguir a realidade da fantasia, e as fronteiras entre o mundo real e o mundo do programa de Bob Esponja pareciam ter se fundido. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de acabar com essa assombração, mas não fazia ideia de como. À medida que os dias passaram, minha situação piorou drasticamente. Meus pais estavam profundamente preocupados com meu estado mental e minhas atitudes estranhas. Eu não conseguia mais discernir a realidade do pesadelo que estava vivendo. Minha vida se tornou um turbilhão de medo e paranoia. Os gritos do Sirigueijo ecoavam na minha mente dia e noite, me assombrando constantemente. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo, mas não conseguia encontrar uma solução para o pesadelo que se desenrolava diante dos meus olhos. Finalmente, meus pais decidiram que eu precisava de ajuda profissional. Minha sanidade estava pendendo por um fio, e eles me internaram em um hospital psiquiátrico. Ali, fui submetido a uma série de terapias e tratamentos, mas a sombra do Sirigueijo ainda pairava sobre mim. Eu insistia que algo terrível havia acontecido com Bob Esponja e seu amigo, algo que estava além da compreensão. Minha história foi tratada como delírio, e muitos acreditavam que eu havia perdido a sanidade. Mas a lembrança daquela noite e das transmissões misteriosas era tão vívida que eu não podia ignorá-la. Hoje, eu continuo internado, preso em um hospital psiquiátrico, com a sensação de que algo sobrenatural e terrível aconteceu naquela noite em que assisti ao episódio distorcido de Bob Esponja. Eu posso não ter todas as respostas, mas sei que o que testemunhei foi real, pelo menos para mim. A verdade por trás do seu Sirigueijo vira hambúrguer de Siri permanece um mistério que talvez nunca seja revelado. Enquanto estou aqui, tentando encontrar respostas, a lembrança daqueles eventos continua a me assombrar. Eu
Eu só espero que outros nunca tenham que enfrentar algo tão aterrorizante quanto